Olá, eu sou o professor Messias e nós vamos dar início a uma série de aulas das turmas de 6º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. A princípio, estas 3 turmas, porque são as 3 turmas onde eu atuo no momento, tá certo? Então vamos lá. 6º ano do ensino fundamental, vamos iniciar com a aula sobre operações com números naturais. Adição e multiplicação. Tá certo? Por que adição e multiplicação? Porque as suas propriedades são, em sua maioria, comuns. Por exemplo, tanto a adição como a multiplicação, ela é fechada em relação ao conjunto dos números naturais. O que significa isso, Messias? Dizer que uma operação é fechada é dizer que o resultado dessa operação também será um elemento do conjunto N. Tá? Então, quando você olha para uma sentença do tipo A e B são números naturais. Se A e B são números naturais, então A mais B também será um número natural. Assim como A vezes B, A multiplicado por B, também será um número natural. Então, se eu tenho 2 números naturais, a soma desses 2 números, bem como o produto entre esses 2 números, é também um número natural. Tá certo? Tranquilo? Propriedade do fechamento. Ela é fechada. O conjunto fica fechado. As operações funcionam perfeitamente. Tá certo? Vamos lá. Propriedade comutativa. Essa já é bem mais conhecida. Por quê? Porque muitos até falam a ordem das parcelas não altera uma soma, ou a ordem dos fatores não altera o produto. De fato, A mais B tem o mesmo resultado que B mais A. E A vezes B também tem o mesmo resultado que B vezes A. Portanto, se numa adição ou numa multiplicação a gente troca a ordem dos seus termos, o resultado não se altera, tá certo? Isso é importante, Messias? Logo mais a gente vai ver que sim. Parece bobagem, mas não é. Alguns problemas de matemática, quando você vai tentar entender melhor e resolver, e muitas vezes a gente se depara numa situação em que você se pergunta, e agora o que eu faço? Pois é. Muitas vezes basta aplicar essa propriedade para perceber o que está acontecendo, para perceber qual é o caminho que você tem que seguir, tá certo? Nós vamos sim apresentar em breve algumas aplicações dessas propriedades, algumas interessantes, tá bom? Vamos lá. Propriedade associativa. O que ela diz? Se você tem uma soma de 3 parcelas, ou você soma as 2 primeiras e o resultado você soma com a terceira, ou você soma as 2 últimas e o resultado você soma com a primeira. Portanto, numa soma de 3 parcelas, numa adição de 3 parcelas, eu posso associar as 2 primeiras ou as 2 últimas, sem problema. O resultado será mantido. E por isso o nome é associativo. Está vendo aí? Ó? E o mesmo vale para a multiplicação. Se eu tenho um produto entre 3 fatores, tanto faz eu multiplicar os 2 primeiros e o resultado multiplicar pelo terceiro, como multiplicar os 2 últimos e o resultado multiplicar pelo primeiro. Estes produtos serão iguais, tá certo? Propriedade comutativa. Tem a ver com a ordem. Comutar, mudar a ordem. Legal? Elemento neutro. Puxa vida, é muito comum o aluno confundir e falar, por exemplo, que quando eu pergunto, vai lá, 0 é positivo ou 0 é negativo? Alguns alunos dizem, professor, 0 é neutro. Opa, espera lá. Quando a gente se refere ao número ser positivo ou negativo, devemos dizer que o 0 é nulo e não neutro. Porque quando a gente fala neutro, eu estou falando de uma propriedade. O 0, por sinal, só é elemento neutro na adição. Por quê? A mais 0 ou 0 mais A será A mesmo. Assim como, olha só,
1 multiplicado por A ou A multiplicado por 1 é igual a A. Portanto, perceba aqui, multiplicar um número por 1 é não fazer nada. O resultado vai ser o próprio número. Somar 0 a um número, dá-se a impressão de que você não está fazendo nada. Por quê? Porque o resultado vai ser o próprio número. Entretanto, da mesma forma que eu comentei a respeito de uma propriedade aqui anterior, existem aplicações que envolvem a propriedade do elemento neutro extremamente interessantes. E a gente vai sim mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aproveita, dá uma pausa aí no vídeo e se inscreve no meu canal, tá certo? Se você não está inscrito, inscreva-se. E se você está inscrito, divulgue. Divulgue porque isso faz com que o nosso canal cresça. Isso faz com que outros tenham a mesma oportunidade que você está tendo nesse momento. Tá bom? Então vamos lá. Em relação à multiplicação, a propriedade distributiva ela funciona tanto relativa à adição como subtração. Então a multiplicação possui uma propriedade distributiva e essa distributividade ocorre em relação à adição ou subtração. O que significa isso? Significa que quando você tem uma expressão do tipo A multiplicado por B mais C, ou seja, você está multiplicando A por uma soma, você pode multiplicar por cada uma das parcelas. Portanto, A multiplicado por B, depois você faz A multiplicado por C e só depois soma. Tá legal? Pode parecer, insisto, pode parecer que isso, sei lá, poxa professor, mas não é melhor somar logo e depois multiplicar? Depende. Depende do problema, tá certo? O mesmo vale aqui para a subtração. Atenção, A multiplicado por essa diferença aqui, B menos C, você pode fazer A vezes B e A vezes C. E só depois subtrair. Tá legal? Então, por isso que a gente diz propriedade distributiva, que eu estou distribuindo esse fator para essas duas parcelas e estou distribuindo esse fator para esses dois termos. Acompanhe. Tudo bem? Então, há uma distribuição dessas operações de multiplicação. A operação é multiplicação. Isso é importante. Essa propriedade é uma propriedade da operação de multiplicação. Porque a operação em questão aqui é multiplicação. Eu estou multiplicando, repito, A por uma soma. E aqui eu estou multiplicando A por uma diferença. Estes produtos podem ser feitos dessa forma. Tá bom? Alguns chamam isso aqui de chuveirinho. Beleza, chame da forma que você achar melhor. Agora, não esqueça da importância do nome próprio, que é propriedade distributiva em relação à adição e em relação à subtração. Por falar nisso, por falar em nomes, eu também considero importante lembrar que os termos que compõem uma adição chamam-se parcelas. Os termos que compõem uma multiplicação chamam-se fatores. O resultado de uma adição, damos a ele o nome de soma ou total. E o resultado de uma multiplicação, damos a ele o nome de produto. Tá legal? Professor, isso é sim também, eu considero importante. Por quê, gente? Porque em alguns problemas, o contexto do problema, o que você vai ler lá no problema, vai estar com um vocabulário desse tipo, nestes termos. Parcela tal, fator tal, produto, soma, tá? Então, é importante que a gente conheça as coisas também pelo nome. E não fiquemos por aí dizendo, esse número mais esse. Não, essa parcela mais essa. Tá? Eu tenho aqui uma soma de 3 parcelas. Tá certo? Eu tenho aqui um produto entre 2 fatores. Tá legal? Beleza, turminha? Ok. Então, para essa primeira aula, serão aulas assim, bem rápidas, tá certo? São vídeos curtos, tá certo? Mas que a intenção é que você fique bastante atento, que você participe, que você de fato compreenda e logo mais, o vídeo seguinte, nós já vamos trazer algumas aplicações para o uso dessas propriedades, tá legal? Então,
uma das coisas que eu mais considero importante, por exemplo, agora, a propriedade do fechamento, tá certo? E quando a gente fala de neutro, não esquece mais isso, tá? Professor, o zero é neutro, aí tu diz, ó, depende. Se você estiver falando que zero é neutro em relação a uma propriedade, por exemplo, em relação à adição, tudo bem, zero é elemento neutro da adição. Mas veja que já na multiplicação, o zero não é elemento neutro. Observe também, olha só, alguém me perguntou por que eu tenho que aplicar. Ó, deu para perceber que aqui eu estou aplicando a propriedade comutativa dentro da propriedade do elemento neutro? Estou. Isso é necessário. Por que isso é necessário, gente? Porque não basta A mais 0 ser igual a A. É necessário também que 0 mais A também seja igual a A. Por que isso? Porque quando a gente, às vezes, vai lá na subtração, olha o exemplo, 7 menos 0 não é 7? Pois é. Ah, então 0 é elemento neutro da subtração. É isso. Não. Por quê? Porque 0 menos 7 não é igual a 7. Então, quando a gente está trabalhando com um elemento neutro, não importa a ordem, tá certo? Ou seja, você precisa comutar estes dois termos, tá? Que é para poder ter certeza se ele de fato é um elemento neutro, tá legal? Tá vendo aqui, ó? Ei, vou repetir. 7 menos 0 é 7? É. Opa, mais 0 menos 7 não é igual a 7. Então, é por isso que na subtração nós não vamos ter elemento neutro, bem como na divisão. 7 dividido por 1, nós sabemos que é 7. Ah, o resultado é o mesmo. Tá, o resultado é o mesmo, mas isso não significa que o 1 vai ser elemento neutro. Não. Por quê? Porque se você inverter a ordem, veja que o resultado já não é 7. 1 dividido por 7 é 7. Tá legal? Então, propriedade do elemento neutro também precisa comutar, tá certo? Para poder ter certeza de que ele é o elemento neutro, ok? Então, turminha, até breve. Não se inscreve dá o like. Não se inscreve, não se esquece de se inscrever. E caso seja inscrito, divulga aí para a galera. Pede para os teus colegas também se inscrever. E assim eles também poderão ter essa mesma oportunidade. Tá bom, então? Qualquer pergunta, qualquer crítica, põe lá, tá? Nos comentários, que a gente está acompanhando isso diariamente. Tá bom, turminha? Até breve, então.